Bom dia, pessoal, ou boa tarde, ou boa noite. Não sei que horas vocês vão ouvir isso, mas estou aqui para entregar essa leitura, mais uma revisão especial. Semana difícil, semana que o jogo, embora bonito, né, parece que é um jogo fácil. São 2 semanas de Copas, mas às vezes os jogos de Copas eles mostram as feridas que estão no nosso coração. Principalmente se a gente tem um jogo com copas e espadas, que foi o caso desta semana. E havia 2 comandos muito importantes nesse jogo. Eu espero que vocês tenham seguido. O primeiro e o último. O primeiro comando, ele é com a primeira carta de copas. Procurar as pessoas em quem podemos confiar de olhos fechados. Essa é uma das possibilidades interpretativas do 3 de copas. E a segunda é a última carta do jogo, 7 de espadas. Ter a esperteza, a sagacidade, o preparo, a decisão, a coragem de realizar um corte. Um corte de alguma coisa que talvez nos machuque há muito tempo. Então, o ideal nesta semana era que a gente pudesse perceber quem está com a gente e realizar um corte daquilo que não tem que estar atuando sobre nós. Seja um sentimento, uma situação, ou também pessoas e até memórias. Agora vamos olhar para cada uma das cartas na ordem, tá? Esse jogo começa com 3 de copas. O 3 de copas é um casamento onde a noiva está de olhos fechados. Isso não acontece assim em todo e qualquer tarô do mundo. Mas a representação, especialmente dentro do tarô mitológico, é essa. A gente sabe que ao longo do naipe de copas é contado para a gente o mito de Eros e Psique. A heroína mortal que se apaixona por Eros, o filho de Afrodite, fica um tempo casada com ele sem ver o rosto dele. O pacto deles é esse, ela recebe toda a felicidade que ele pode proporcioná-la desde que ela não veja o rosto dele, mas a partir de certo ponto ela descumpre essa ordem, ele vai embora e ela vive uma saga infernal na vida dela de provar para Afrodite que ela é digna desse amor. Então, como ela consegue provar isso, os deuses acabam divinizando ela e ela ganha o direito de passar a eternidade vivendo esse amor com Eros. Quando a gente está no 3 de copas, é o momento em que ela está se casando com esse deus. Ela foi prometida aos deuses pelos seus pais. Os pais entregaram ela como se fosse uma oferenda. E ela não pode ver o rosto do cara com quem ela está se casando. Essa é uma imagem de realizar uma superaposta afetiva, quando você ainda tem muito pouco do outro. Quando você não pode ver a situação completamente. É uma situação de conciliação, de acordo, de união, de pacto. Então isso pode representar, desde o início de uma relação, até um contrato que você assine de aluguel, por exemplo, ou profissional, um acordo. Tem outros elementos nessa carta. É uma festa de casamento, onde eles estão celebrando diante de sereias. Sereias estão entregando presentes para eles, né? Taças. Estão erguendo um brinde. Então é uma situação festiva, de comemoração.
É uma boa notícia, a gente tem razões para celebrar. E também é uma carta onde a gente tem o resultado do 2 de copas. É a carta seguinte ao 2. Então, se no 2 de copas eles se avistam, existe uma... Quer dizer, ela não pode ver o rosto dele, ele avista ela, né? Existe uma aproximação afetiva, no 3 ela se consolida. Então, esse 3, ele mostra o resultado dos laços também. O resultado das coisas que realizamos a 2. O resultado das coisas que a gente realiza em parceria ou em grupo. Numa extensão, né, dessa interpretação. Então, é uma carta das conciliações. Ela está saindo de maneira positiva no jogo. É importante, sim, acreditar no amor, é importante, sim, a gente se aproximar das pessoas em quem pode confiar, é importante movimentar os laços, mesmo que a gente ainda não tenha tudo que pode ter deles, tudo que pode extrair, não consiga ver direito onde é que as coisas vão dar. Mas é importante dar as mãos, dizer eu estou com você, estamos aqui, não sabemos no que vai dar, mas estamos aqui. É uma carta que poderia reclamar um pouco também da gente apostar em relações que realmente ainda não têm uma profundidade, né? Ela pode fazer com que a gente olhe para essas relações sem profundidade para nos lembrar, olha, você ainda não vê completamente o outro, tá? Vamos recuar para esse ponto aí, sair de uma idealização, de uma loucura, de uma projeção e voltar para o fato de que isso é seu, porque você ainda não tem o suficiente do outro. Então, o 3 de copas sai ilustrando isso aí. Ele vai fazer um contraste nesse jogo com o 7 de copas. O que está acontecendo no 7? É a imagem da heroína, alguns capítulos adiante na sua própria novela, que é narrada através de copas, onde ela já viu o rosto do Eros. Ele já foi embora, ela já sofreu pra caramba esse abandono. Ela reviveu o abandono dos próprios pais, que largaram ela como uma oferenda para os deuses, porque ela não conseguia se casar com nenhum mortal. Ela, então, vai até Afrodite. Ela vai até a Senhora do Amor e faz um acordo não mais com um companheiro. No 3, o acordo é com ele. No 7, o acordo é com Afrodite. É a oportunidade dela confessar aquilo de que o coração dela está cheio. Ela abre seu sentimento. Ela diz à Senhora do Amor o que ela quer para si. Ela coloca em oração o amor no qual ela acredita, o amor com o qual ela sonha. É uma carta de idealização também. Apesar de que ela já viu o rosto dele, apesar de já ter passado pela tristeza, pela decepção, de ser abandonada por ele, mesmo assim ela quer. E ela vai direto naquela que é capaz de conceder o amor e pede tudo o que ela deseja. Situações que essa carta traz: declarações de amor, situações onde você realiza trabalhos espirituais relacionados a divindades femininas. Você realiza um acordo específico com uma mulher importante da sua vida, que pode ser uma educadora, ou a proprietária, ou uma amiga que te ajude, ou a sua própria mãe. Situações onde a gente tem uma série de tarefas pela frente que constituem um caminho da nossa aposta, porque Afrodite dá a ela também uma série de tarefas. Você quer o amor do meu filho? Você quer o amor de Eros? Então você vai ter que fazer isso, isso, isso e isso. As missões são muito difíceis. São quase impossíveis, mas ela vai lá. Então a gente tem duas naturezas de aposta afetiva, uma no sim, outra no não.
Só que a do não, a gente tem um nível de aposta, assim, muito maior, né? No não a gente tem uma mulher que está ali querendo entregar tudo o que ela tem, um certo desespero afetivo até, para chegar a um determinado resultado. Ela ama, ela experimentou, ela quer, né? Aquele é o sonho. Existe uma mulher que pode nos ajudar, existe algum acordo ao qual a gente tem que se submeter cheio de condições. Então é bem diferente do cenário do 3. Essa carta está no não. Uma das leituras possíveis para ela estar no não é o seguinte: talvez a gente tenha que ir para os laços nos quais a gente pode apostar de olhos fechados ou que nos ofereçam algum tipo de entendimento, de conciliação. É se aproximar da outra parte, em vez de viver só o nosso ideal de amor, viver só a idealização daquilo que a gente quer. Majoritariamente, eu acredito que essas cartas tenham se manifestado dessa forma na vida das pessoas. Uma semana de comemorações, de celebrações, ou de encontros muito importantes, ou de perceber quem é que está com você, em quem você pode apostar de olhos fechados, e se afastar um pouco daquela loucurinha de eu quero isso com toda a força, eu quero isso a todo custo, eu quero isso, não interessa o que o outro queira, o que o outro esteja pensando, no que vai dar. Não é dessa natureza de pacto do 7 de copas. É um pouco mais leve, é o 3 de copas. É uma coisa um pouco mais superficial. De alguma forma o jogo entendeu que a gente precisava de mais leveza. Então, por exemplo, se você andou muito mal emocionalmente, talvez você precisasse dos seus amigos, de um brinde a 3, ser lembrada pelas pessoas que você ama, que você pode confiar nelas. Chegar a algum acordo com amigos, vamos fazer um negócio juntos. O que esse jogo não queria era que a gente estivesse diante de um pacto com o desespero do 7 de copas, com o desajuste emocional, ou enxergando só o que a gente quer, sem enxergar que o outro está nessa também, sem enxergar que aquilo que a gente quer também envolve terceiros. Então essa foi a minha leitura para essas 2 primeiras cartas, que são gritantemente contrastantes. Mas aí a gente entra em outro contraste entre cartas. Quando a gente vai para o porquê, primeiro vamos pensar nele isoladamente, tá? O porquê traz o arcano do Papa. De todos os arcanos do tarô, aquele que tem uma carcaça mais sisuda, mais séria, no sentido de que representa a extrema ordem, a responsabilidade. Esse mundo aqui está organizado, deveria estar organizado para refletir uma ordem divina. Então, cada pessoa tem o seu papel divino nessa ordem. E aí precisamos assumir nossos papéis divinos. Quem é você dentro da ordem divina? É isso que o arcano do Papa nos traz. O alto sacerdote, o hierofante, o hierofonte. Ele não precisa ser o Papa. Ele pode ser uma outra figura, né, num cargo de autoridade, num lugar de autoridade, ou uma autoridade específica, por exemplo, dentro de um determinado caminho de saber. Um professor, né? Ou uma cobrança de que você assuma o seu caminho de conhecimento.
ou de que você assuma um determinado sacerdócio, de que você haja de maneira responsável, de que você banque, dê conta daquilo que o divino está esperando de você, seja na família, nas relações, no trabalho, nos estudos, na sua saúde. Quando essa carta sai no porquê, o jogo está dizendo: eu quero responsabilidade, porra. E se ele é precedido por 2 cartas de copas, ele quer responsabilidade afetiva. Então a gente vai ter que se conectar. Era desejável que a gente olhasse para as conexões que possuem responsabilidade afetiva conosco. Assim como era desejável que a gente olhasse para a nossa responsabilidade afetiva conosco e com o outro. Porque a gente só fala da responsabilidade afetiva do outro para conosco. A gente não pensa que a gente também tem que exercer uma responsabilidade afetiva consigo, de não se deixar largado na sarjeta, de não se abandonar por terceiros, ou por caminhos que não são os nossos, ou por coisas passageiras, superficiais. É um jogo de cobrança da nossa responsabilidade afetiva, sobretudo. Mas também é um jogo que pode estar dizendo que a dinâmica afetiva que a gente está experimentando não está nos ajudando a assumir nosso papel nessa ordem divina, a cumprir nossas responsabilidades, a sermos aquilo que o sagrado espera de nós, ou papa dentro da sua área. Então a gente tinha que ir na direção dos laços que estavam a fim de nos dar as mãos. Em vez de viver esse amor ideal, que não conecta com o outro, que vai conectar só com alguma coisa muito ideal, muito superior, muito divina. Era preciso dar as mãos a quem tinha que te dar as mãos, a quem quis te dar as mãos, a quem quer estar contigo, em quem você pode confiar, para você retornar para um eixo de responsabilidade consigo, com o mundo, com o outro. Essa é a mensagem. O arcano do Papa vai traçar um contraponto ao louco, ou o contrário. Eles são radicalmente diferentes, eu diria que até opostos. E o arcano do louco está no topo do jogo, que é um desafio. É um desafio. O louco, ele se opõe ao Papa porque ele é um irresponsável. Ele é um perdido, é um maluco. É um doidão de estrada. É ele que faz toda a jornada do tarô. Ele começa lá no 0, ele termina lá no 22. Ele está no início e no fim de todo o baralho do tarô. Ele é o arcano sem número. O arcano do louco, ele é inspirado na figura do bobo da corte. O bobo da corte, ele podia ser humilhado pelo rei. Né? Ele é o cara que, assim, é um stand-up do bullying. É um stand-up do mal, né? É um Léo Lins da vida. Porque o bobo da corte quase sempre era escolhido por ser uma pessoa com deficiência, por ser uma pessoa que tinha algum outro traço, né? Que se diferenciava do que era esperado das pessoas. Às vezes era uma pessoa com questões de saúde mental. O louco era sempre o divergente, né? Então havia meio que uma carta branca para humilhá-lo. Só que o que é inesperado é que também o bobo da corte, ele podia insultar o rei, porque ninguém ia levar a sério. Ah, é maluco, fala o que ele quer.
Caraca, que louco, que inconsequente, o cara falando isso do rei. Ele tinha essa carta branca também, exatamente porque não era levado a sério. As consequências poderiam ser terríveis também, né? Então, ele podia sair no soco com um rei, sei lá. Aquilo não é vida para ninguém. Ele vivia uma insanidade que não... Isso não é seu caminho, isso não é o que você veio fazer aqui. Então, o que ele faz? Se retira desse mundo. Abandona a função de bobo da corte e cai no mundo. É por isso que quando você vê a carta do louco na maioria dos baralhos do mundo, você vê um bobo da corte representado diante de um precipício. Ele está se lançando no desconhecido. É uma atitude inconsequente, ele não sabe onde vai dar, mas ele precisava sair de um caminho que não era mais como ele se via, que não representava mais, que não acolhia mais. Então ele representa o movimento de você em busca de si. Só que você não sabe onde é que vai dar. Se você está na posição do louco como zero, você está olhando para uma jornada que ainda pode se iniciar. Você está se perguntando qual é o próximo capítulo, né? Eu sinto que ainda não estou no caminho. Qual será o meu caminho? Quem eu sou de fato? O que eu vou fazer da minha vida daqui a pouco? Se você está na posição do louco como 22, você olha para o caminho anterior e não se identifica mais com ele. Eu sinto que eu não sou mais isso, eu preciso sair daqui. Eu preciso de um trago, eu preciso fazer a louca e faltar o trabalho a semana inteira para ver se eles me mandam embora. Você vive as inconsequências de quem não aguenta mais estar ocupando uma determinada posição. Você está saindo, finalizando uma jornada. Talvez a jornada que você esteja finalizando seja uma jornada maravilhosa. A pessoa concluiu um caminho de estudos, então agora ela se sente meio perdida, meio, né, com a rotina meio vazia, o que eu vou fazer? Mas o louco é isso, ele está entre caminhos. Ele largou um caminho velho, ele ainda não abraçou um caminho novo. Quando ele aparece, a gente precisa ter uns escapes, assim. A gente precisa escapar da rotina, a gente precisa fazer uma doideira, a gente precisa se divertir, precisa tomar um porre, precisa realizar uma viagem, botar o pé na estrada. Ele é o cara do pé na estrada. Só que ele está numa posição do jogo que é ruim. O topo é maravilhoso, mas ele vem depois do Papa. O Papa já estabeleceu no porquê o que ele quer. O nosso lado louco está brigando com a responsabilidade de você assumir o seu papel na ordem divina, de você assumir seus papéis, assumir o que você veio fazer. O louco está desafiando o nosso lado responsável. O louco pode significar realmente que você esteja com a saúde mental abalada. Por que eu estou entregando esse áudio hoje? Eu fiquei sem internet, né? Eu fiquei quase 3 dias sem internet em casa, com muita dificuldade de trabalhar. Os próprios dados do celular faltavam. Aqui venta muito. Então, qualquer coisinha a gente fica sem luz, sem internet. E chegou o final de semana, eu senti o louco intensamente. Eu tive crise de ansiedade, fiquei muito surtada. É isso, fiquei inviável, assim. Final de semana, eu senti o louco intensamente. E o louco pode ter significado isso, um desajuste, um desequilíbrio, né? Sua saúde mental comprometida, alguma coisa que está excessiva. E aí ele sai do lado do 7 de espadas. Uma carta que manda a gente realizar um determinado corte.
Eu espero que você tenha feito. A primeira coisa que a gente pensa é que o 7 de espadas está do lado do louco para impor limites ao que esteja deixando a gente na condição de louco. Porque o 7 de copas, 7 de espadas, é uma carta que nos ordena usar a espada do naipe. A gente sabe que através do naipe de espadas é contada a história do herói Orestes, certo? Ele é aquele herói que vem para romper com uma maldição familiar. Ele é o diferentão da família, ele é o cara que não vai reproduzir certos abusos, certas violências, que tem uma consciência maior a respeito da sua árvore familiar, dos padrões que precisam ser transformados, que ciclos de violência têm que ser quebrados. Ele é essa pessoa. Ele representa, dentro da mitologia grega, o personagem que faz a ruptura com a maldição familiar para seguir o seu caminho individual, luminoso, o seu caminho de sucesso, de realização, que está significado em quem dá essa ordem para ele romper com a família, que é o deus Apolo, que é um deus solar. Ele, no 7 de espadas, vai executar a ordem de Apolo. E a ordem de Apolo é terrível. Você vai ter que matar sua mãe, Orestes. Ela simboliza esse útero que vai perpetuar um mal. Esse ventre adoecido, essas raízes machucadas, sanguinolentas, opressoras dessa família. Então a mãe do Orestes, na verdade, só simboliza isso. Ela é a última que está viva de uma dinastia de pessoas que se mataram, de tiranos, pessoas muito abusivas. A última viva de todos os parentes problemáticos do Orestes é a mãe. E, ao mesmo tempo, as relações problemáticas com os nossos pais, diretamente com os nossos pais, e, sobretudo, com a figura materna, tem a ver com esse naipe de espadas. Espadas te dão uma ordem. Você precisa cortar coisas. O que a gente corta? É o naipe da mente, né? O naipe do elemento ar, é o naipe mental. Então, aquilo que vai ser cortado, aquilo que está prejudicando o pensamento crescer, se desenvolver, se tornar outra coisa. São os pensamentos e os padrões de comportamento que não tem mais que ficar. As espadas vão identificar isso, viver os conflitos internos para que a gente realize o corte disso. E aí, os conflitos que você vive na tua vida, se você olhar para cada um deles, talvez eles sejam repetições de outros conflitos que você já traga da sua história familiar. Você está brigando na vida porque a criança em você não podia se defender, não podia se levantar contra uma determinada violência. Você está buscando amor em quem você acha que tinha que te dar amor, tinha o dever de te dar amor, mas na verdade não é essa pessoa, né? É uma mãe, é um pai, uma avó que não te deram. Então, espadas corta tudo isso, todas essas coisas que estão contaminando as gerações seguintes e que tem que acabar. Precisamos ir na direção de relações melhores, precisamos ir na direção de uma afetividade mais saudável. No 7 de espadas, especialmente, o Orestes já processou a ordem do deus Apolo de que ele tem que matar a própria mãe e ele se muniu de recursos para ir lá realizar o corte. Está sendo convocada a esperteza dele. É uma carta que diz que a gente tem que ser esperto, sagaz, inteligente, ter um poder analítico. É uma carta onde é preciso ser malandro para resolver coisas. Ele tem que entrar no castelo da mãe dele camuflado. Ele não pode sair entrando assim. Ele entra com 7 espadas e com um manto violeta.
É uma carta que manda a gente se proteger. Então é importante se proteger fisicamente, é importante a gente se resguardar das intenções ruins de outras pessoas, é importante a gente trabalhar pela nossa proteção espiritual. Mas existe um corte a fazer, uma missão a ser cumprida, alguma coisa que não pode continuar, um não a ser dito, um basta. E eu quero que você identifique o que foi. Porque isso que você tem que dar um basta é exatamente aquilo que talvez esteja te deixando insana, insano, perdido, sem rumo, querendo chutar as responsabilidades, chutar tudo para o alto. Ou então, né, tudo isso é do arcano do louco. O louco está do lado do 7 de espadas. Aquilo que tem que ser cortado talvez imponha limites ao louco em nós. Ou então, se você está na condição do louco como 22, aquele que já percorreu toda uma jornada, né? O 7, esse corte pode estar sendo pedido a você para você, de fato, se ver fora dessa jornada, cortar o que já deu, o que não tem mais que estar aí, o que já foi superado, você já está num outro nível. Seja como for, o 7 de espadas foi uma medicina muito importante que nos foi dada esta semana para a gente conseguir eliminar os excessos, os arroubos, se ajudar a se colocar no lugar e assumir as responsabilidades que o Papa está nos cobrando. Assim como o 3 de copas foi uma super medicina que nos foi dada para que a gente se aproxime de quem quer se aproximar de nós, para que a gente viva os amores como eles nos forem possíveis, para que a gente viva os afetos do jeito que eles estão aqui agora. Você não está vendo tudo, mas é quem está querendo te dar a mão. Em vez da gente ir para essa idealização aguda do 7 de copas. Então, esse foi o tarô da nossa semana. Espero estar entregando uma leitura bem sólida. E vocês podem comentar aqui como que essas cartas aconteceram para vocês. Tá? A agenda do final de julho ainda está aberta. E também de agosto. Vamos lá. Espero que vocês tenham conseguido realizar o corte que estava deixando vocês no modo louco, né? Com dificuldade de assumir seu papel divino, porque é isso que o Papa espera de nós. Um abraço, gente. Ótima semana pra gente.